Bom dia, meus amados irmãos, paz seja com todos, amém? E hoje estamos no noveno dia, sim? Esse noveno dia que é quase um 10 e isso significa que estamos quase no 25% do nosso propósito, né? Do tempo do nosso propósito com Deus. E eu tenho uma novidade para vocês no dia de hoje, mas antes eu queria fazer uma aclaração da mensagem do dia de ontem, sim, que eu tive um equívoco na quantidade, no exemplo que eu di dos espiões que mandou Moisés para a Terra Prometida. Sim, não eram 10, eram 12. Sim, era um representante de cada tribo de Israel, que são 12 tribos de Israel. Sim, esse representante que foram, não foram nem mais nem menos que os líderes de cada tribo. Então, é importante entender isso, irmãos, e saber isso, de que temos que orar pelas nossas lideranças, sim? Temos que orar pelo nosso pastor, temos que orar pelo gerente do trabalho, temos que orar pelo dono da empresa. Por quê? Porque quando cometem um erro perante Deus, sim, e são castigados em algum sentido da palavra, castigados, sim, quando eles vivem as consequências, sim, os seus liderados também acarream às vezes as consequências dos seus líderes, sim, então é muito importante sempre estar orando e estar procurando o melhor, sim, dos nossos líderes para nós não termos que pagar junto com eles os seus erros, porque nesse exemplo foram os líderes que foram para lá, sim, e foram os que murmuraram, e foram por causa desses líderes que todos os seus liderados, sim, a sua tribo inteira, não conheceu a terra prometida. Sim, somente dois e só as tribos que entraram na terra prometida, né? Que foi Josué e Caleb. Então, nessa aclaração, peço desculpas porque foi um exemplo que eu di que não estava aqui, mas veio a mim, sim, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, então eu larguei de que eram 10 representantes e eram 12, tá? Então, voltando aqui, a novidade qual é de que dia de hoje nós vamos já começar com os 4 pilares, sim? E o primeiro pilar é a oração, né? Os 4 pilares destes 40 dias de propósito, sim? Então, o primeiro pilar importante desse propósito com Deus é a oração, sim? E no primeiro ponto, nesse dia 9, o primeiro ponto é muito interessante, porque vai nos mostrar de que a oração, sim, é uma arma. E por que uma arma? Porque nós estamos em guerra. E aqui tem uma passagem bíblica em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, para entendermos bem o que diz aí, que nossa luta não é nem contra a carne nem contra a sangue. O que significa disso? Às vezes quando tem pessoas que implicam contigo, né, que te tratam mal, e às vezes a gente toma raiva da pessoa, e tem coisas que vêm do âmbito espiritual, meus amados irmãos. Então, tem forças que estão manipulando as pessoas. E por que manipula as pessoas? Porque as pessoas estão à mercê dessas forças, sim? Porque se geram brechas, né, na nossa vida quando nós pecamos, quando levamos uma vida errada. Então tem demônios agindo, sim, nessas regiões celestes. Aqui está bem explicado, sim, eu vou explicar bem para vocês, de que não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, sim, contra príncipes deste mundo, que são os demônios, são os dominadores da terra, sim? Que agem nas regiões celestes.
Quais são as regiões celestes? As regiões que a gente não consegue ver, sim? As regiões que a gente não consegue ver, que é o mundo espiritual, né? Nesse mundo espiritual tem um equilíbrio, por quê? Porque acham os demônios, sim, pelo lado da maldade, Satanás e os seus demônios, e pelo lado do bem, Deus, sim, e seus anjos. E é uma guerra constante, irmãos. Essa é a guerra mais longa, sim, da história do universo. E por quê? Porque não tem guerra entre países, não tem guerras políticas que tenham durado tanto como a guerra espiritual, desde que se instalou o pecado aqui no mundo, através de Eva, de Adão e Eva, lá no começo. É que aí tem uma guerra espiritual, uma batalha espiritual constante. Sim? No tudo, as 24 horas do dia, os 365 dias do ano, desde os começos. Há uma guerra espiritual, anjos e demônios lutando. Para quê? Para cobrir a tua vida, para que tu possas estar hoje ouvindo esta mensagem e esta palavra. Mas nós podemos ver também agora, sim, nestes 9 dias de propósito, também nós podemos ver de que, de repente, nós estávamos no cotidiano do dia a dia, a gente vai e tem luta e volta e vai e isto, outro, mas quando nós paramos para fazer um propósito com Deus, de repente a gente vê como determinadas coisas, a gente começa a ficar perceptíveis de como determinadas coisas começam a afetar a gente. Se tanto seja o nosso corpo pedindo o que a gente deixou de consumir, sim, como pessoas que estavam tranquilas e de repente começam a se levantar contra a gente. Então, perseguição. Tem determinadas coisas nas quais nós começamos a ficar mais perceptivos, porque quando nós entramos em um propósito com Deus, quando nós começamos a lutar contra a nossa própria carne, o que acontece? O nosso espírito começa a se fortalecer. Então, nós começamos a enxergar com olhos espirituais todas as coisas. Então, nós começamos a perceber, a ter percepção do que antes a gente era cotidiano, era uma coisa totalmente natural. De repente alguém vai se levantar, vai vir me xingar, vai vir no trabalho mesmo, né? Que parece que tem essa carga pesada, né? De pessoas, de que, meu Deus, de que está te perseguindo, de que quer teu mal, de que é invejoso. Então, hoje, nós vamos a descobrir uma coisa, meus amados, de que não são eles, não é carne e não é sangue, e sino que são principados e potestades. Por que diz aqui a palavra, por que Jesus diz principados e potestades? Por que, irmãos? Eu vou explicar por quê. Porque ele descreve principados, potestades, porque tem hierarquias. Mesmo no inferno, mesmo no mal, tem hierarquias. Sim? Assim como nós temos hierarquias dentro de um trabalho, tem o dono, tem o gerente, tem o subgerente, tem o supervisor, tem o encarregado, tem hierarquias, das quais a gente não pode chegar ao dono se antes passar por todas as hierarquias até chegar até lá. Então, nós temos hierarquias, e tanto no espiritual também tem hierarquias. Então, nós temos que entender uma coisa: o mundo espiritual e a maldade é totalmente organizada, irmãos. A maldade é organizada. Vocês não perceberam de que a polícia, quando entra no morro, invade o morro para lutar contra o tráfico, o tráfico é organizado, né? De fato, se chama crime organizado. Por que crime organizado? A polícia por aí não tem, sim, tanta organização como o crime tem. Isso demonstra uma coisa, que a maldade age em hierarquias, mas o bem perde esse sentido da hierarquia. Tem dificuldade, irmãos. As pessoas, nós temos muita dificuldade de seguir as hierarquias.
de ser obedientes às hierarquias, de respeitar as hierarquias. Tem muita dificuldade, meus amados. Sim. Acontece muito com pastores, eu vejo muito isso, pastores que não querem seguir o que o pastor que está acima, então vai e abre uma igreja e vai para outro lugar e pronto. Aí já não tem mais hierarquia, só eu sozinho. Como que tu pode enfrentar sozinho o mal, se o mal tem hierarquias e o mal é organizado? Se eles são, como tu quer enfrentar sozinho tudo isso? Não tem como, meus amados. Então aqui ele faz essa aclaração para quê? Para nós entendermos uma coisa, de que está mostrando de que o mundo espiritual tem hierarquias, de que nós dependemos, sim, das hierarquias do bem para combater o mal. Sim? Nós precisamos. Como eu vou combater diretamente com demônios? Não, eu tenho que preciso de Deus, que Deus utiliza os seus anjos para lutar contra os demônios no meu favor e no teu favor. Então a oração é a maior arma que nós temos. Por quê? Porque nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir a Deus. E quando alguém se levantar, sim, já automaticamente Deus está cuidando de nós, porque nós pedimos, nós oramos. Nós solicitamos essa proteção. Então essa é uma arma fundamental que nós temos, a oração, meus amados. Então que nós possamos entender que como começo desse pilar da oração, sim, entendermos de que nós estamos dentro de uma luta e não tem como sair, não tem como cair fora, porque é uma coisa que acontece no âmbito espiritual, que a gente não tem como dizer, não pode me afetar. Eu não faço parte de nada, não sou nem satanista, nem cristão. Então eu aqui, ninguém mexe em mim. Não tem como, meus amados. Todo mundo, o mundo todo está dentro dessa luta e dessa guerra espiritual. E nós temos que vivenciar isso todo dia, só que nós tínhamos conhecimento e percepção desse mundo espiritual. Hoje, sim, com essa palavra, a partir de agora, nós vamos ter, porque é muito importante, meus amados, porque às vezes não sabemos como nós podemos controlar determinadas situações quando escapa. Eu vi muito nos trabalhos, né? Gerente que te persegue, que quer teu mal, que procura sempre falar coisas que vão te deixar lá embaixo, te diminuir, né? E você sabe uma coisa? Com a oração tu chega a resolver isso. Porque aí tu diz, Deus, já não é mais com a minha força. Eu estou colocando a quem está acima de toda a hierarquia, que és tu. Então aí Deus, sim, Ele vai e atende aonde tem que atender, resolve aonde tem que resolver. É o único com quem nós podemos, através de Jesus Cristo, nós podemos ter um contato direto com aquele que é o chefe de tudo, quem está acima de tudo. Se no trabalho não é permitido, tu tem que ir com o gerente, tem que ir com o supervisor, tem que ir. Aqui não. No mundo espiritual, sim, para aquele que crê em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou para a tua salvação e a minha, aquele que acredita, que crê nele, que aceitou Jesus como seu Salvador, sim, ele tem um acesso direto ao Pai, através de Jesus. Então nós podemos falar diretamente com quem está acima de toda a potestade, acima de tudo, e dizer, Deus, me cobre com teu sangue, me cuida nisto, tira isso que está me afetando dentro do meu trabalho. E posso te garantir uma coisa, que voltando aos tempos de Deus, no tempo de Deus, Ele faz acontecer aquele livramento para a tua vida. Então, entendamos isso, meus amados irmãos. Estamos em uma batalha espiritual que está se livrando o tempo todo, onde Deus mantém o equilíbrio, mas para toda luta que tu vai enfrentar, coloca nas mãos de Deus e tu vai ver o livramento. Então, a oração
a primeira arma que nós estamos aprendendo agora para poder combater. Então, neste período de 40 dias de propósito com Deus, sim, a oração é a primeira ferramenta, a primeira arma que nós precisamos para chegar até o final e para ter vitória. Tá bom, irmãos? Tenham um bom dia e que Deus abençoe.